Shalom a todos, é um prazer voltar aqui. Que reunião abençoada, que maravilha Deus tem feito com nossos corações hoje, sobretudo aí com a bênção que nos trouxe a irmã Clary. E ojalá que eu alcance essa continuidade da bênção com a ministração que nós temos aqui hoje, relativa ao Minuto Hebraico. Mas vamos lá. A ministração que nós temos hoje, ela está ligada ao livro de Hebreus, tá? E Hebreus, ele tem um ponto central de apresentar Yeshua HaMashiach como o sumo sacerdote. E é esse ponto que nós vamos olhar aqui hoje. Esse livro foi escrito por volta, um pouco antes aí da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70. E se olharmos a carta de Paulo, olharmos o que foi escrito antes, não há nenhuma referência de Yeshua, de Jesus, como o sumo sacerdote. Parece uma grande heresia dentro do judaísmo. Então vamos tentar olhar juntos aqui a palavra, a passagem principal que nós temos lá em Hebreus 10, 21, que diz que temos um sumo sacerdote, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, se referindo a Jesus. Então, de onde nasceu isso? O que o autor desconhecido da carta de Hebreus queria dizer e que ligação isso tem com a Escritura? Talvez para nós hoje isso tenhamos uma claridade maior, mas vamos tentar olhar isso sobre a luz, sobre a roupagem do judaísmo. Bom, primeiro aí a palavra do grande sacerdote ou do sumo sacerdote é Corém, que é sacerdote, e Gadol, que é grande. Então, o grande sacerdote, temos o maior dos sacerdotes na casa de Deus. E claro que isso está definido em Levítico, na Torá, a função, o papel, a linhagem do sumo sacerdote, com sua função principal em Yom Kippur, de entrar no Santos dos Santos e apresentar o sacrifício do povo a Deus, né? Ele tinha que ser levita, da linhagem de Arão, e mantinha uma posição mais alta, mais sagrada no judaísmo, a tal ponto que a Mishnah diz que, olha, se o povo vai numa missão de resgate de cativos de Jerusalém, o primeiro que tem que ser resgatado é o sumo sacerdote. Então, o valor, a representação, o peso do sumo sacerdote, ele estava muito próximo aí à missão do rei de Israel. E ele trabalhava fiscalizando o templo, ele era o líder espiritual do povo judeu, a referência, e tinha, como nós comentamos aqui, o papel central de entrar no Santo dos Santos no dia de Yom Kippur, pronunciar o nome de Deus, que era um nome pronunciado somente uma vez ao ano, e neste momento, e apresentar o sacrifício por toda a nação. Bem, e que ligação tem tudo isso? Olha a grandeza da maravilha de Deus em cuidar de todo o seu plano e coisas ocultas que não se entendia se encontra em Yeshua HaMashiach. Então começa lá em Gênesis 14, onde nós temos aí um sacerdócio, e aqui essa linha é importante porque Jesus não era levita, nós sabemos que ele era da tribo de Judá para dar a voz profética, a profecia que diz que o seu reinado seria eterno, do reinado do rei Davi, que era de Judá, então ele era da linhagem de Davi, então por isso, como ele não era levita, ele nunca poderia ser o grande sacerdote. Só que em Gênesis 14 fala de Melquisedeque, que abençoou, era sacerdote do Reis Altíssimo. Aparece só em 3 versículos, de 18 ao 20, dizendo da bênção que ele faz sobre Abraão. E é um mistério porque no judaísmo não se menciona e nem se fala e nem se conhece em profundidade sobre Melquisedeque, mas diz lá que ele era ah, Melquisedeque. Ele era rei de Salém. E Melquisedeque, ou Malquisedeque, como nós lemos em hebraico, significa rei da justiça. E ele também era Meler Shalem, ou seja, rei da paz. Isso faz ligação com Isaías, que fala que o seu reino será um reino de justiça que trará a paz para sempre.
Então, olha que maravilhoso. Jesus disse, o autor de Hebreus, em Hebreus 7, que fala dessa ligação com o reinado, com o sacerdócio de Melquisedeque, ele fala justamente trazendo à luz essa, essa, esse ministério de Melquisedeque que esteve oculto, olha, antes de Abraão, antes das tribos, antes da definição da ordem do sacerdote ser estabelecida por Deus aos levitas, estava o reino de justiça, que reinava em paz. E agora, em Jesus, em Yeshua HaMashiach, trazemos esse sumo sacerdote que está sobre essa linhagem, não a levítica, mas que estava antes de Abraão, sacerdote do Deus Altíssimo, para ministrar com justiça e com paz eternamente, na linhagem do reino de Judá. Amém?